Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Muito boa noite de sexta-feira, hoje, 4 de março, isto mesmo, já estamos no mês de março, graças a Deus e para a glória de Deus. Aqui estamos nós para estudarmos mais uma lição da nossa revista de jovens, editora CPAD, nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã dessa editora. Nós estamos, ao longo desse primeiro trimestre de 2022, estudando sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então, estamos tendo aí estudos joaninos, porque estão baseados no Evangelho de João, mas também estudos cristológicos, porque buscam estudar a pessoa, a identidade, a obra, a missão de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E como é bom poder estarmos aqui todas as semanas, estudando essas lições com vocês. Iremos hoje, com a graça de Deus, para a lição de número 10, então já avançamos bastante esse trimestre. Semana que vem nós já vamos aí caminhando, então, para o final desse primeiro trimestre de 2022, e tenho certeza que está sendo muito enriquecedor para você, como também está sendo muito enriquecedor para mim. Você que ainda não se inscreveu aqui em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva. Deixe também aí o seu like registrado, sua joinha registrada aí em nosso vídeo. Comente o quanto você está sendo edificado em nossos estudos, em nossas aulas. Deixe aí no chat o seu comentário também sobre o assunto que estaremos aqui abordando. Fique muito à vontade para, no decorrer da exposição, deixar também aí o seu comentário registrado. E se tiver alguma pergunta, especialmente você que está acompanhando a transmissão ao vivo, você que é nosso mentoreado, você que está lá interagindo diariamente conosco em nosso grupo de mentoria no Telegram e aqui semanalmente acompanhando nossas aulas, você também pode deixar aí a sua dúvida e entre um tópico e outro, nós sempre abrimos um espaço para ler os comentários e responder as dúvidas daqueles que estão nos acompanhando, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do professor Ademir, que está aqui ao vivo conosco, esteve ontem acompanhando nossa aula, o estudo da lição de adultos, e agora está aqui para acompanhar o estudo da lição de jovens. Professor Josemar Mota também esteve conosco ontem, está conosco hoje, vamos aprender dobrado, né? Professor Adeilton, paz do Senhor, seja bem-vindo. Professor Elson Martins, paz do Senhor, também seja bem-vindo. Os demais irmãos que forem entrando, por favor, faça-nos sabedor da sua audiência. Você, querido internauta, deixe aí o seu comentário. E se você é novo aqui em nosso trabalho, por favor, comente de que cidade, estado do Brasil ou de que país fora do nosso Brasil você está falando, está se conectando para acompanhar nosso estudo, tá bom? Professor Julenilson Souza, paz do Senhor também, seja bem-vindo. Já vou colocar aqui na tela o nosso arquivo de slides, que assim que finalizar essa aula, ele será disponível em nosso grupo de mentoria lá no Telegram, para os nossos assinantes. Nossa lição de hoje é a lição de número 10, estaremos estudando um sermão de Cristo, intitulado O Bom Pastor. Sermão baseado lá no capítulo 10 de João. Dando uma pausazinha, né? Porque a gente vinha aí numa bateria de lições, desde a lição 5, a gente vinha estudando sinais miraculosos operados por Cristo. Né? Você está aí com sua lição em mãos, você observa rapidamente no índice. Lição 5, estudamos o sinal da cura do filho do oficial. Lição 6, o sinal do paralítico de Betesda que foi curado. Lição 7, a multiplicação dos pães e peixes. Lição 8, Jesus andando sobre o mar. E lição 9, semana passada, a cura de um cego de nascença, que está muito relacionado à lição de hoje, porque é uma continuidade, é um desdobramento. São palavras de Cristo que foram pregadas justamente em razão do milagre que ele operou na vida daquele homem, daquele jovem que foi curado de sua cegueira. Então, agora, dando uma pausa nessas exposições sobre os milagres de Cristo, voltaremos semana que vem com o último sinal, né, que é a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Mas hoje, dando uma pausa, a gente vai estudar um sermão, um
longo sermão, uma dissertação de Cristo acerca de sua própria identidade enquanto o bom pastor. Jesus, o bom pastor, esse é o título de nossa lição. Na minha introdução, eu digo: o sermão do bom pastor foi dado por Jesus aos judeus, especialmente aos fariseus, quando eles haviam expulsado da sinagoga o jovem curado de cegueira. E aí eu coloco a referência completa, que pega o finalzinho daquele interrogatório que vimos na semana passada, que os fariseus moveram contra o jovem curado e também contra os pais dele, e emendo com a fala de Jesus, o discurso de Jesus, apresentando-se como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então eu pego aí de João 9:34 até João 10, o versículo 18. O que é importante, e aqui eu deixo como recomendação, é que você, professor, e também aluno, estudioso, que quer se preparar bem, como eu sempre digo, o aluno também se prepara para a aula, é importante você reler na íntegra os capítulos 9 e também o capítulo 10 do Evangelho de João, pois esses capítulos estão relacionados no estudo de hoje. Tá bom? Então, por favor, professor, revisita lá o capítulo 9, em especial a partir do versículo 34 em diante. É preferencialmente ler todo o capítulo, mas em especial a partir do versículo 34, que é quando aquele jovem ele é expulso da sinagoga pelos fariseus. Jesus o encontra, toma conhecimento de todo o barulho, como dizemos aqui na Paraíba, de toda zoada que aconteceu em razão do milagre que Jesus efetuou por aquele jovem num dia de sábado. Jesus pergunta se ele crê no Filho do Homem, ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: sim, Senhor, eu creio. Se prostra diante de Jesus e adora. E aí Jesus diz: olha, eu vim para que os que não vejam veem, e os que veem sejam cegos. E aí os fariseus que estavam ali pertinho ouvem o que Jesus está dizendo, e aí começa uma nova discussão entre Jesus e os fariseus, que vai se desdobrar justamente nesse discurso de Jesus como o bom pastor. Então, é importante você costurar bem essa lição desta semana com a lição da semana passada, porque, inegavelmente, há uma relação íntima aqui. Nosso primeiro tópico, o aprisco de Deus. No primeiro ponto, o comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, nos chama a refletir sobre a abrangência da mensagem de Jesus nesse discurso ou nesse sermão do bom pastor. E aí, com minhas palavras, eu coloco: o sermão do bom pastor, você vai observar que aí eu sempre vou grafar pastor com P maiúsculo, porque é uma referência ao sumo pastor, ao grande pastor, ao maior dos pastores, o próprio Jesus. O sermão do bom pastor utiliza uma linguagem campestre, como diz o pastor Silas Queiroz no comentário da lição. E entre parênteses, eu explico. Campestre é relacionado à vida no campo, para falar do cuidado e amor sacrificial que Jesus tem pelas ovelhas. Aí eu tomo por empréstimo essas palavras de Jesus, registradas lá em Mateus 10:6, quando ele comissiona os seus discípulos a irem evangelizar as tribos de Israel. Aí ele diz: vão pelas ovelhas, pelas casas das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em primeiro lugar, o sermão do bom pastor alcança esse público, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus Cristo veio prioritariamente para elas, para congregá-las, para rebanhá-las, para juntá-las para si. Mas não só as ovelhas perdidas da casa de Israel, pois, como o próprio Jesus diz, agora voltando para João capítulo 10, há outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, não estão ali dentro do rebanho israelita, dentro do rebanho judeu, mas o pastor Jesus buscaria acolher. E quem são essas outras ovelhas que não são do aprisco de Israel? São os gentios em todo o mundo
que haveriam de crer em Jesus. Vamos pegar esse texto, João 10, 16, e depois Mateus 28, 19 e 20, para nós vermos a abrangência da mensagem do bom pastor. Ou seja, a quem o pastor está buscando? Quem são essas ovelhas? De onde elas são? João 10, 16, Jesus diz assim: tenho outras ovelhas, estou lendo na versão NVI, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aí lá em Mateus, veja que eu estou fazendo aqui uma ponte com Mateus, né? Mateus capítulo 28, os versículos ali finais de Mateus, é o texto da grande comissão. Jesus ordena aos seus discípulos, o mesmo Jesus que lá atrás disse, vamos às ovelhas perdidas da casa de Israel, agora ele dá uma nova ordem, uma nova comissão muito mais abrangente. Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha aí, já não é mais só de Israel. É discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, está claro, e não é preciso detalharmos mais, a abrangência da mensagem de Cristo no Sermão do Bom Pastor é uma abrangência irrestrita, ilimitada, universal, que extrapola os limites territoriais de Israel. Ele vem prioritariamente para Israel, e prioritariamente ele envia os seus discípulos a Israel. Mas agora, consumada a sua obra redentora na cruz do Calvário, a ordem é para que o evangelho seja pregado ao mundo inteiro, porque, afinal de contas, foi pelo mundo inteiro que Jesus morreu. João 3,16, texto que nós já estudamos lá atrás, na ocasião em que Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus lhe diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele de onde? Do mundo inteiro que foi amado por Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No nosso segundo ponto, nós temos o fracasso dos pastores de Israel. Esse ponto é muito interessante. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, disse o próprio Cristo, fazendo uma denúncia vibrante, contundente e desinibida, sem qualquer receio, justamente nas barbas dos fariseus. Porque aqui Jesus está em debate com os fariseus e na cara deles Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Claro, quando ele diz todos, ele não está se referindo a todos os pregadores, todos os profetas, todos os mestres, todos os sacerdotes, todos os líderes, não a todos em absoluto, mas todos os religiosos e políticos de Israel que oprimiram, exploraram e dispersaram o povo ao invés de cuidar dele. Então, destes sim, Jesus está falando sem qualquer restrição. Destes que foram líderes opressores e exploradores, Jesus lhes dá a pecha de ladrões e assaltantes. De imediato, isso se aplica aos fariseus, rudes como se mostraram no caso do jovem curado de cegueira, e exploradores dos humildes, como eles, fariseus, eram, exploradores dos humildes. Inclusive, o famoso texto de João 10, onde Jesus diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, esse texto está dentro do contexto do discurso do bom pastor, é o mesmo capítulo 10 de João. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Geralmente aplicamos isso a Satanás, na pregação, né? Nas nossas homilias, nós nos referimos ao diabo como destruidor, o assaltante espiritual.
Entretanto, dentro do contexto imediato de João 10, esse ladrão que só vem roubar, matar e destruir é uma referência à liderança exploradora de Israel. Uma referência a todos aqueles que vieram antes de Cristo, fossem reis, fossem juízes, fossem profetas, fossem sacerdotes, fossem escribas, fossem fariseus ou saduceus, todos aqueles que exploraram o povo, oprimiram o povo, foram carrascos do povo, se aproveitaram do povo, como dizemos, tiraram a lã da ovelha e comeram a carne da ovelha ao invés de cuidar dela, esses Jesus os chama de ladrões, assaltantes e de mercenários. Vamos conferir? Capítulo 23 e o verso 14 de Mateus mostra para nós como os fariseus, a quem Jesus agora está respondendo pela truculência com que eles trataram um jovem curado de cegueira, eles expulsaram aquele jovem da sinagoga, expulsaram aquele jovem do ambiente religioso, excomungaram, privaram aquele jovem da vida em congregação, em reunião, ele estava impedido. Era o medo que os pais dele, inclusive, tinham. Por isso, eles tiveram receio de dar um depoimento mais alongado diante dos fariseus. O João mesmo diz, é porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. O filho deles, não. O filho deles, como disse semana passada, foi muito mais desinibido, corajoso, e não teve medo, respondeu realmente na lata, com muita firmeza e com muita contundência. Mateus 23, 14. Olha o que é que Jesus diz. É um discurso aqui muito longo de Jesus, repreendendo na cara os líderes religiosos de Israel. Ele diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas. Aí, vocês devoram as casas das viúvas. Devoram em que sentido? Entram lá, tomam tudo que as viúvas têm, se aproveitam da ingenuidade, da humildade delas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, né? Sai arrastando tudo, pegando tudo, se apropriando de tudo, e aí, para dar uma de doido, eles acabam fazendo orações longas nas casas das viúvas. Muita gente hoje está assim, né? Os profetas aí da internet, do Instagram, do Facebook, cobrando pix para orar pelas pessoas, para jejuar pelas pessoas, para se consagrar pelas pessoas, para liberar uma palavra de revelação pelas pessoas, e vão pegando os ingênuos, os incautos, e Bíblia que é bom nada, estudo que é bom nada, doutrina que é bom nada, são esses líderes exploradores. Em nosso tempo, a semelhança dos fariseus nos dias de Cristo. Mas há uma outra referência aí, Lucas 16, 14. Ainda também tratando dos fariseus. Lucas 16, 14, o evangelista vai dizer, os fariseus que amavam o dinheiro, outra tradução diz que eram avarentos, o avarento é aquele que tem amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, observe, Lucas aqui diz que os fariseus são avarentos. Em Mateus, o próprio Jesus diz que eles são devoradores das casas das viúvas. Então, fica muito claro que quando Jesus fala dos ladrões, dos mercenários, que não se importam com as ovelhas, só querem saber do seu pagamento, quando o lobo vem, eles correm, eles vão embora, não tem qualquer empatia, compaixão, misericórdia, são dominadores, opressores, violentos, rudes. Jesus está justamente falando desses líderes que fracassaram como pastores de Israel. Não foram bons pastores. E aí eu, inclusive, trago outras referências no Antigo Testamento que mostram para nós a história desses falsos líderes, falsos condutores, falsos pastores. Vamos ler rapidinho? Isaías 56, 10 a 11. Só para vocês verem que, embora os fariseus, lá nos dias de Jesus, fossem
os destinatários imediatos dessas palavras de Jesus, quando falava sobre os ladrões e assaltantes que vieram antes dele, na história de Israel, há muitos outros, além dos fariseus. Na verdade, quando esse grupo dos fariseus ainda nem existia, nós já tínhamos lá outras lideranças, reis, sacerdotes, profetas, exploradores do povo. Isaías capítulo 56, versículos 10 e 11, diz assim o texto sagrado: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Sentinelas aqui são os vigias, os guardas, aqueles que deveriam cuidar do povo. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, ou seja, não alertam o povo quando o mal se aproxima. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São vigias preguiçosos, dorminhocos. Na verdade, eles não são vigia, eles são dormia. São cães devoradores. Olha aí, muito semelhante ao que Jesus diz em Mateus, né? Devoram as casas das viúvas. São cães devoradores, insaciáveis, querem sempre mais, mais, mais. São pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então, esse é o tipo de liderança que Jesus está repreendendo e com a qual ele está se contrastando. Essa liderança opressora, sanguessuga. Mas ainda há outros textos aqui. Vamos ler só mais esse, além do texto de Miqueias que vocês veem aí, o texto de Jeremias 34, 2 a 6. Vamos conferir também. Jeremias, capítulo 34, versículos 2 a 6. Palavras do Senhor que diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vá ao rei Zedequias, Jeremias 32, 34, acho que aqui eu me equivoquei, deve ser Ezequiel 34. Deixe-me ver. Se for, eu vou corrigir antes de compartilhar os slides com vocês. Isso mesmo, não é Jeremias, é Ezequiel, tá bom, irmãos? Ezequiel 34, 2 a 6. É porque também tem texto de Jeremias, só que é Jeremias 23. Mais à frente a gente vai ler alguma referência lá em Jeremias 23. Agora é Ezequiel 34, 2 a 6. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas. Lembra lá daquele texto nos evangelhos que diz que Jesus olhou para as multidões e as viu como ovelhas dispersas sem pastor? Pois é, o Senhor está dizendo isso aqui. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Jesus, em João 10, fala sobre os lobos devoradores. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Então, são estes que Jesus está falando, todos que vieram antes de mim. Todos esses que foram exploradores, ladrões, egoístas, soberbos, prepotentes, avarentos, estão aqui nessa dura advertência de Cristo Jesus. Então, eles fracassaram, por isso é que o próprio Jesus veio, né? Porque se tivesse liderança eficaz, excelente, perfeita em Israel, Jesus não precisaria ter vindo. O terceiro ponto trata sobre o comportamento das ovelhas. Palavras de Jesus em João 10, versos 3 a 5. As ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Olha aí, ele chama, ele não grita, ele chama. E é pelo nome, ou seja, ele conhece. Há uma relação de proximidade desse pastor com as suas ovelhas. E as leva para fora. Mais adiante ele vai dizer: eu sou a porta,
Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Inclusive, um professor perguntava o significado dessa expressão lá em nosso grupo de mentoria no Telegram e nós respondemos. Entrará, ou seja, para dentro do aprisco, sob os cuidados do pastor, onde há descanso, onde pode dormir protegida. Então, o verbo entrar fala de entrar para um lugar de descanso e de proteção sobre os cuidados de Cristo. Mas quando ele diz sairá e achará pastagem, é para falar do movimento das ovelhas quando saem de dentro do aprisco para ir se alimentar nas pastagens lá fora, como disse Davi no Salmo 23, que é um salmo muito bonito e também tem tudo a ver com essa lição de hoje, né? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele leva-nos para fora para nos saciar, para nos alimentar. Então, o entrar fala de descanso e proteção. E o sair fala de alimentação e saciedade. Em Cristo Jesus, que é ao mesmo tempo o pastor e é também a porta do aprisco em João 10, né? São as duas metáforas que Jesus usa aplicadas a ele mesmo. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Essa metáfora específica da porta, entrar e sair, aponta para Cristo como o lugar de descanso, de proteção, de alimentação e saciedade. De outra forma, usando outra linguagem, ele disse a mesma coisa à mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que é que ele quer dizer? O mesmo que ele diz agora em João 10. Saciedade em Cristo. Em Cristo nós somos plenamente satisfeitos. Como diz um versículo lá em Salmos, na tua presença há delícias perpetuamente e fartura de alegria. Então, em Cristo nós somos saciados plenamente. Mas aqui ele diz, chama pelo nome e as leva para fora. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Ou seja, as ovelhas que creem em Cristo como seu salvador pessoal sabem quem é Jesus e seguem após ele. Nestas palavras de Jesus, vê-se uma correspondência entre o bom pastor e as ovelhas. Ele as conhece, gentilmente as chama e pelo nome de cada uma, e elas lhe seguem. Então há um trato afetuoso do pastor para com as ovelhas e há uma resposta afetuosa das ovelhas para o pastor. Esse é o padrão, inclusive, né, irmãos? Fazendo aqui uma aplicação prática, esse é o padrão que se espera encontrar em uma igreja. É o trato cordial, gentil dos líderes para com os liderados e uma resposta mansa e branda dos liderados para com o seu líder. Infelizmente, há igrejas onde o pastor trata bem as ovelhas, mas as ovelhas maltratam o pastor. E há outras igrejas que é o contrário. As ovelhas tratam bem o pastor, mas elas são maltratadas pelo pastor. O padrão a ser seguido é tomando Jesus como exemplo. Os líderes tratarem bem o rebanho, mas o rebanho também precisa corresponder atentando para a sua liderança, honrando-a e obedecendo-a, como inclusive Hebreus capítulo 13 nos chama a fazer. O jovem curado da cegueira foi expulso da sinagoga, mas acolhido por Jesus, a quem o jovem rendeu a adoração. Né? Então, Cristo ele agora traz esse jovem para fora da religião fria e formalista que se tornou o judaísmo neste tempo e introduz esse jovem agora curado em uma vida de comunhão com Deus, com uma nova família espiritual, com um novo rebanho, a saber, os discípulos, os seguidores de Cristo. Então, onde os falsos líderes cometeram violência, Jesus vem agora e traz o seu amor reparador, restaurador. Onde outrora houve exploração, agora há bênção. Onde outrora houve
ex-comunhão, agora há nova comunhão. O bom pastor buscou. O próprio Jesus, o texto vai dizer que Jesus buscou, depois que ele tomou conhecimento de tudo o que aconteceu, ele buscou dialogar com aquele jovem e trouxe aquele jovem de volta para si, de volta para Deus. E agora aquele moço vai viver uma nova dinâmica de vida junto com Jesus. E aí tem um texto em Mateus 11, 28 a 30, né? É aquele famoso texto onde Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto de Mateus, olha que eu estou fazendo aqui sempre o ping-pong, né? João com Mateus, Mateus com João. Nesse texto de Mateus, Jesus está novamente contrastando a si mesmo como acolhedor com os líderes religiosos judeus da sua época, que eram rudes, que eram cruéis, que maltratavam o povo. Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E se vocês estão cansados, sobrecarregados, nós também sempre aplicamos isso no sentido dos pecadores, né, cansados do pecado, do fardo do pecado, e não deixa de ser uma aplicação viável. Entretanto, o contexto ali também fala de pessoas que estão cansadas da falsa religiosidade, pessoas que estão cansadas da exploração religiosa, pessoas que estão cansadas de ser feitas de massa de manobra, de serem coisificadas por religiões e religiosos que só querem o que elas têm, que só querem extorquir, que só querem tirar, que só querem, como sanguessuga, arrancar delas. Jesus vem e diz: vocês estão cansados disso? Venham para mim e eu vos aliviarei. Então, em Cristo, nós temos novidade de vida diferente das falsas religiões no mundo. Amém, meus irmãos? E aí eu trago para vocês rapidamente os personagens do sermão do bom pastor em João 10. O pastor é Jesus. O porteiro que abre a porta para o pastor entrar é o Espírito Santo ou o próprio Pai, né? No texto joanino, em João 10, tanto o Pai quanto o Espírito Santo são aqueles que levam as pessoas até Jesus e que trazem Jesus até as pessoas. Então, esse porteiro aí, lá no versículo 2, bem pode ser uma referência ao Espírito Santo, como ao Pai. O fato é que se trata de um porteiro divino, que não permite que as pessoas sejam enganadas, a não ser que elas queiram ser enganadas, a não ser que elas não prestem atenção na palavra de Deus. Mas aqueles que querem sinceramente acertar, encontrar a verdade, o Espírito Santo se encarregará de abrir a porteira para que Jesus entre no coração delas e para que elas tomem conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. As ovelhas são os crentes, né? Aqueles que professam fé no Senhor Jesus. O ladrão ou mercenário, como também é chamado, é o líder explorador. E o lobo pode ser uma referência ao diabo ou até mesmo uma referência a situações desfavoráveis na vida. Quando o mercenário, o assalariado, que só pensa no seu salário no final do mês, quando ele vê a situação adversa sobrevindo contra as ovelhas, ele corre e ele vai embora. Ele não tem nenhum interesse de lutar pelas ovelhas, de proteger as ovelhas, porque tudo que ele é enganador. Isso e apenas isso. Aliás, aqui há um contraste muito forte, né? Você se lembra naquela ocasião em que Jesus está no Getsêmani, quando vão prendê-lo na madrugada, perguntando quem é Jesus, ele mesmo faz questão de se pôr de pé e dizer: sou eu. E aí ele afasta os discípulos, ele diz a Pedro: não precisa usar espada, guarde isso, porque para este momento eu vim ao mundo. Então ele mesmo se permite ser preso e levado. Se fosse outro, se esconderia atrás dos seus discípulos. Usaria os seus discípulos como escudo para proteger-se. Jesus não. Jesus se põe como escudo para proteger os seus discípulos. Observe que lá mais à frente, em João 17, Jesus vai dizer que enquanto ele esteve no mundo, ele protegeu os seus discípulos. E de fato é isso que o bom pastor faz. E Jesus continua fazendo isso por nós.
Lembre-se daquele episódio quando Jesus disse aos seus discípulos: o diabo pediu ao Pai, a Deus, a permissão para cirandar com vocês como se fosse trigo, sacudir vocês para cima e para baixo. Aí ele se volta especificamente para Pedro e diz: mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Então, isso mostra como, de fato e de verdade, Jesus, em todo o tempo, enquanto esteve na terra, e hoje também, sendo nosso Senhor, Deus exaltado, pastor da igreja, nosso sacerdote que intercede ininterruptamente diante do Pai em nosso favor, isso mostra como ele, de fato, é o pastor que é protetor e que é provedor. Guarde essas duas palavras. Jesus é protetor e é provedor. Observe que lá no Salmo 23, Davi diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me faz deitar em pastos verdejantes, preparas uma mesa perante mim. Tudo isso fala de quê? Fala de provisão. Mas o salmista também fala de proteção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, onde os lobos vorazes buscam as suas presas para devorá-las, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, assim é Jesus por nós. Ele está conosco, dando-nos a sua proteção com a sua presença maravilhosa e também suprindo-nos em todas as nossas necessidades. O professor Ademir cita aí o texto de Hebreus 13:17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então, esse é o padrão, como dizíamos agora há pouco. É o padrão da correspondência mútua. O amor do pastor pelas ovelhas, o amor das ovelhas pelo seu pastor. Amém? Muito bem, feitas essas observações, já iremos para o segundo tópico de nossa lição, que é: dou a vida pelas minhas ovelhas, entre aspas, porque é uma transcrição de uma fala do Senhor Jesus. Primeiro ponto, a abnegação de Cristo. Eu digo, enquanto os maus líderes são exploradores e costumam fazer de pequenos rebanhos grandes negócios, você já ouviu essa expressão? Pequenas igrejas, grandes negócios? É assim que muitos veem. O falso líder, o falso pastor, o falso obreiro, o obreiro fraudulento, como Paulo diz, ele vê isso, ele vê só a vantagem, ele vê só a oportunidade de enriquecimento, de formar patrimônio em cima da exploração dos incautos, dos ingênuos. Enquanto os maus líderes são exploradores e costumam fazer de pequenos rebanhos grandes negócios, o bom pastor tem amor sincero pelas ovelhas e sem interesses levianos. O mau líder é opressor e explorador. Jesus é protetor e provedor. O mau líder toma o que é das ovelhas. Jesus entrega o que é seu, sua própria vida, pelas ovelhas. Então, esse sermão do bom pastor nos diz muito sobre o coração de Jesus. Quem é Jesus? O amor que ele nos tem. Enquanto outros querem o que é nosso, Jesus quer dar do que é seu para nós. Vamos ler esse texto de Mateus 20:28. Novamente, né, como eu disse para vocês, aquele ping-pong de João com Mateus. Mateus 20:28. São palavras de Jesus que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Percebe o contraste entre Jesus e os fariseus que devoravam as casas das viúvas, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 23?
O Filho do Homem não veio para ser servido, como os reis de sua época vinham. Gostavam da bajulação, da adulação, receber presentes das pessoas, espoliar os pobres, tomar o que era dos outros, apropriar-se, como a gente vê lá no Antigo Testamento, Acabe com sua esposa maligna Jezabel, apropriando-se indevidamente da vinha de Nabote depois de tê-lo matado. É um mau pastor, é um mau líder. Jesus não. Jesus não vem. Aliás, na oportunidade que Jesus teve, ou na ocasião que os próprios discípulos sugeriram a Jesus fazer descer fogo do céu para destruir gente que não lhe tinha dado acolhida, uma tribo de samaritanos, Jesus repreendeu na cara os seus discípulos, Tiago e João, os dois irmãos, dizendo: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus cheio de bondade e de misericórdia que veio para servir-nos a palavra de vida eterna, servir-nos o seu corpo e o seu sangue, como ele disse, nós já vimos lá em João capítulo 6, a sua carne que ele deu pela vida do mundo. É o nosso Jesus abnegado. O segundo ponto trata sobre o esvaziamento, o autoesvaziamento de Jesus. O bom pastor não é um líder qualquer. Ele é o próprio Senhor e Deus. A gente vai ler eu faço questão de ler esse texto de Isaías 40, porque ele é um contexto remoto que está totalmente relacionado com as palavras de Jesus em João 10. Isaías 40, verso 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Aí Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. Então Jesus está se identificando como soberano, como Senhor, o Yahvé do Antigo Testamento. Não há outra possibilidade de interpretarmos a não ser assim. Por isso que nós admitimos que Jesus é Deus. Jesus é Deus, e isso se pode concluir, isso se pode afirmar de muitas formas, por muitas evidências, combinando o Novo e o Antigo Testamento. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Que bom pastor? Esse aqui que disse: eu, o Senhor soberano, como pastor, ele cuida de seu rebanho, com braço ajunta os cordeiros, que são os carneirinhos novos. Isso muito nos lembra Jesus tomando em seus braços as crianças e orando por elas. E os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha aí. Então Jesus cuida dos adultos e cuida dos pequenos. Cuida dos veteranos e cuida dos neófitos. A outra referência aí ainda, Jeremias 23, 3. São palavras do próprio Deus, onde ele promete arrebanhar as ovelhas. 23, 3, Jeremias, que foi aquele texto que nós nos confundimos lá atrás, né, com o texto de Ezequiel, mas agora vamos ler. Eu mesmo reunirei, olha aí, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Então, Deus mesmo está dizendo: eu vou apacentar, eu vou reunir. Aí o texto segue dizendo: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Isso aqui é muito lindo. Porque começa dizendo: eu mesmo apacentarei. Aí depois diz: eu estabelecerei pastores. Porque foi assim mesmo. No cumprimento dessa profecia foi assim. Primeiro vem Jesus pastoreando, juntando ele mesmo, vem pastoreando os discípulos, e por sua vez ele delega aos discípulos o pastorado. Ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ele diz: vão e façam discípulos, como já lemos. Paulo, em Efésios 4:11, diz que ele deu pastores para cuidar, para arrebanhar. Então, primeiro ele mesmo vem e apacenta,
E agora ele continua apacentando, só que com a instrumentalidade de pastores que ele deu. Por isso é que Pedro exorta os presbíteros, que são pastores também, né? Porque presbítero, bispo, ancião ou pastor são termos diferentes para se referir aos líderes da igreja. Pedro diz na sua primeira carta: apacentem com amor, com mansidão, não como tendo domínio sobre a herança que é de Deus e não de vocês, para que vocês possam estar em condições de responder diante do sumo pastor quando ele pedir contas a vocês. Então, esse é o bom pastor, é o próprio Deus. Em Ezequiel 34, 11 e 12, ele diz: eu mesmo, como já havia dito em Jeremias, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Ele é aquele de quem Davi exclamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo este que é certamente o mais conhecido capítulo da Bíblia Sagrada e que é um lindo poema, O Sumo Pastor. Sim, Jesus é o próprio Deus encarnado, porque esse ponto fala que ele esvaziou-se a si mesmo. E por que é que eu fiz questão de dizer que ele é Deus? Para dizer que, embora ele seja Deus, ele se fez homem. Ele encarnou, ele esvaziou-se, não de sua divindade, porque Deus não pode renunciar à divindade, Deus não pode deixar de ser Deus. A divindade dele não diminui 1 milímetro sequer. Ele sempre foi, sempre será Deus, porque não pode negar-se a si mesmo, como Paulo disse. Mas ele esvaziou-se no sentido de, por um breve momento, pelo período que ele esteve nesta terra, desde a concepção no ventre de Maria até a sua ascensão, seu retorno ao céu, ele esteve autolimitado, despojado daquela glória que ele tinha antes que o mundo fosse formado e antes que ele fosse concebido no ventre de Maria. Como já dissemos aqui algumas vezes, Isaías capítulo 6, ele tem uma visão de Cristo em seu estado pré-encarnado. E como eu sei que foi uma visão de Cristo, é porque João, o evangelho que nós estamos estudando, e que tantas vezes eu já chamei aqui vocês, professores e alunos, a lerem na íntegra, João capítulo 12, ele diz que Isaías viu a glória de Cristo e dela deu testemunho. E João está justamente fazendo menção ali, no contexto do capítulo 12 do seu evangelho, ao capítulo 6, tanto é que ele cita diretamente um trecho de Isaías 6, lá em João 12. E é em Isaías 6 que ele diz, o profeta diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então Isaías viu a Cristo. Tanto é que em João 17, Jesus vai dizer, na oração ao Pai: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo existisse. Então, desta glória pujante, dessa majestade soberana, celestial e radiante, que os discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, puderam ter um vislumbre dela no Monte da Transfiguração, esta glória, Cristo abriu mão dela por um instante para assumir a sua forma humana. E não só o despir-se desta glória, mas o aceitar também a fome, a sede, o frio, o cansaço, a humilhação, o escárnio, a prisão, os sofrimentos, os açoites, a morte. Tudo isso faz parte desta auto-humilhação do Filho de Deus. É o pastor. Enquanto os ladrões, os mercenários, querem tirar vantagem, Jesus abriu mão das vantagens para vir como um bom pastor sacrificar-se em favor de suas ovelhas. Sim, Jesus é o próprio Deus encarnado. Encarnado e humilde, como dizia Zacarias capítulo 9, versículo 9. O teu rei vem a ti, pobre, humilde, montado em jumentinho, filho de jumenta. Então, os judeus não foram enganados por Jesus. Isaías disse: olhando para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. O reputávamos por ferido de Deus. Os judeus não foram enganados, não, irmão. Eles apenas não interpretaram corretamente as escrituras. Mas eles não poderiam dizer: nós esperávamos um rei que viesse soltando raios, relâmpagos, trovões, que viesse com vestes esplendorosas, montado em um cavalo branco, puxado lá em uma charrete romana, cercado de soldados. Não, eles não tinham. Eles não tinham. Isso já estava predito.
Isaías e Zacarias já haviam dito. Ele vem sem aparência. Ele vem pobre, ele vem humilde. A pujança e a glória é depois. É depois. É no segundo advento. Aí ele virá glorioso, com a igreja arrebatada, para estabelecer o reino milenar. Aí sim. Agora não. Agora, no seu primeiro advento, é humilde. É esvaziado desta luz irradiante de glória celestial. Então, esse é o nosso bom pastor Jesus. E aí eu cito esse texto, né, que o comentarista da lição também faz questão de destacar nesse tópico. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro ponto é a glória de Cristo. O bom pastor veio entregar sua vida por suas ovelhas para garantir a elas vida eterna, a fim de que jamais pereçam. Mas sua morte não seria o fim, pois ele também recebeu do Pai o poder de voltar à vida. É o que ele diz em João, capítulo 10, a gente vai ler, versículos 17 e 18. Você vai perceber aí, caro professor, professora, que eu estou sempre fazendo questão de respaldar os meus comentários em cada ponto dentro de João 10, né? Aí eu percebi, lendo a lição, e muito mais lendo o livro de apoio, inclusive, né? Se você, professor, professora, tem um livro de apoio em casa, onde o pastor Silas Queiroz detalha um pouco mais o assunto, eu percebi que o comentarista ele foge de João capítulo 10, especialmente no livro, né? Eu confesso que quando eu fui ler o capítulo 10 do livro, eu esperava o quê? Uma exposição, versículo a versículo de João 10, uma explicação sobre quem é a porta, quem é o pastor, quem é a ovelha, quem é o mercenário, quem é o lobo, né? Essa conexão entre o capítulo 10 e o capítulo 9, a cura do jovem cego, a expulsão que ele sofreu por violência dos fariseus, esse embate de Jesus com os fariseus, eu confesso que eu esperava isso, o comentarista fazer, especialmente no livro de apoio, onde ele tem uma oportunidade maior de detalhar o assunto. Mas, infelizmente, ele se alongou muito, fazendo um apanhado lá das mais lideranças de Israel no Antigo Testamento, e acabou que negligenciando, desculpe, mas essa é a palavra, não encontro outra melhor agora. Ele acabou negligenciando a exposição do sermão do bom pastor, né? Acabou negligenciando a exposição de João, capítulo 10, o que eu lamento muito. E, mesmo no comentário da lição, em especial no tópico 2 e 3, eu percebo, às vezes, um distanciamento também de João 10. E eu acho que não é interessante fazermos isso. Esse é um trimestre onde nós estamos estudando João. Os nossos alunos têm que sair esse trimestre com o Evangelho de João na cabeça, com a mensagem do Evangelho de João, tanto os milagres quanto os ensinos de Cristo. É claro que nós estamos estudando João capítulo a capítulo, não teríamos condição de fazer isso nesse trimestre, mas nós estamos, a grosso modo, estudando o essencial desse evangelho, e se você, professor, já leu na íntegra com os seus alunos o evangelho de João esse trimestre, tempo suficiente já teve para fazer isso, então você está tendo muito aprendizado da cristologia joanina, ou seja, do estudo de Cristo a partir da perspectiva das lentes de João, que, como dissemos lá nas primeiras lições, é um evangelho riquíssimo, que se distingue bastante dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque, como já pontuamos, 90% do conteúdo de João é autoral, é exclusivo dele, né? Então, esse é um trimestre muito rico para aprendermos mais sobre Jesus e também mais sobre o evangelho propriamente de João, né? E eu percebi essa deficiência, mas aí eu faço questão de destacar. Quando eu falo da glória de Cristo, eu poderia citar muitos outros textos, mas eu prefiro trazer João 10, onde a glória de Cristo se vê na sua ressurreição, no seu retorno à vida, que ele mesmo já prenuncia. Vamos ler os versículos 17 e 18 de João capítulo 10? Jesus diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim,
mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É claro que Jesus Cristo tem poder de si mesmo, né? Mas a gente estudando a Bíblia Sagrada, estudando o Novo Testamento, nós vemos que pelo poder do Espírito, como Paulo diz em Romanos 8:11, o Pai trouxe Cristo de volta da sepultura, como Paulo diz em Gálatas 1:1. Essas referências estão aí entre parênteses para vocês consultarem depois. O Pai trouxe Cristo de volta da sepultura, e aí, confirmando a eficácia de sua obra redentora, confirmando a aceitação de seu sacrifício voluntário, o Pai o exaltou soberanamente acima de todo nome, a fim de que Jesus seja adorado por todos. Por isso, novamente, reitero, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não aceite essa conversa fiada de quem quer que, seja citando hebraico, grego, a Vulgata Latina ou qualquer obra, vem dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é eterno. Ainda hoje eu ouvi um programa de rádio evangélica aqui na minha cidade, enquanto dirigia o meu carro, e um programa de mais de 1 hora gasto para dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é eterno, que a Trindade é uma invenção humana. Heresia pura, inclusive numa rádio que nem 6 meses faz, era uma rádio que professava fé em Cristo como Deus encarnado. Aí agora apostatou da fé, né? Está disseminando heresia, mentira e enganação. Então, meus irmãos, não aceite, porque está escrito, o próprio Paulo diz, Filipenses 2, dentre tantas referências. Em João também isso está confirmado, João 10, porque o debate de Jesus com os fariseus continuam e eles se queixam justamente do fato de Jesus se fazer igual a Deus, como já tinha sido discutido isso lá no capítulo 6. No capítulo 10 também isso volta à discussão. E aí Jesus até vai dizer lá em João 10, ora, se lá no Antigo Testamento foram chamados de deuses os juízes que julgam os homens na terra, o que dirá daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Em outras palavras, Jesus está dizendo, se eles foram chamados de deuses, então eu, com muito maior razão, posso e devo ser chamado de Deus. Porque Deus ele é e nunca negou. Como Deus ele perdoou pecados. Como Deus ele aceitou a adoração de seus discípulos, ele aceitou a adoração do cego que ele acabara de curar de sua cegueira, conforme o capítulo 9 registra. E em lugar nenhum ele nega ser divino. E Paulo vai dizer, Filipenses 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, ou seja, os anjos. Em Hebreus capítulo 1, vai dizer que o Pai introduz o Filho no mundo e diz que os anjos devem adorá-lo, que os anjos o adorem. É o que Paulo diz em outras palavras. Que toda língua no céu, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra. Pode ser aqui uma referência aos espíritos malignos, ou pode ser também uma referência aos que já morreram. Em outras palavras, todos irão confessar com língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, é o Quírios. Se Jesus não é Deus, por que ele é adorado? Se Jesus não é Deus, por que ele perdoa pecados? Se Jesus não é Deus, por que ele nunca negou ser Deus? Pelo contrário, diante da acusação de que ele se fazia Deus perante os homens, ele confirma isso. Ele não nega, ele confirma isso. Então Jesus é Deus. O Deus que se fez carne, o Deus que se esvaziou de sua glória pujante e celestial, mas que após a sua ressurreição voltou a retomá-la. O pastor é Senhor. Tendo feito esses comentários, finalizamos o segundo tópico, já iremos para o terceiro. Deixe-me só ver o que é que vocês estão aqui comentando em nosso chat. Professor Elson Martins, o rei Davi foi um mau pastor em um momento de sua vida. Pegou a ovelha do pobre Urias
que tinha só uma ovelha. É verdade. É verdade. Jesus ele vem como o Davi perfeito. Né? Lá em Jeremias, Deus promete trazer o Davi, justamente nesse texto que nós lemos, Jeremias 23, o Senhor promete trazer o seu Davi para governar como um pastor sobre o povo. Mas ali não é uma referência a esse Davi humano, ao Davi que derrubou Golias, ao Davi que adulterou com Batseba e matou o seu esposo Urias. Não, é uma referência ao descendente de Davi, a Jesus Cristo, que é o Davi perfeito, o rei perfeito. O professor Josemar diz, como Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, exatamente, né, o texto que nós fizemos menção agora há pouco. Vamos ao terceiro e último tópico de nossa lição, que traz como título Um Só Rebanho. Ponto 1. O cumprimento escatológico. Jesus prometeu constituir das ovelhas de Israel e das ovelhas de fora deste aprisco, isto é, os gentios, um único rebanho com um único pastor. João 10,16, já lemos esse versículo. Esse grande rebanho chama-se igreja, que é o corpo espiritual de Cristo, constituído de todos que professam fé sincera em seu nome em todo o mundo. Então, o judeu hoje que se converte, que crê em Cristo, ele é igreja. O estrangeiro de qualquer lugar do mundo fora de Israel que crê em Cristo, se converte, ele entra para a igreja. Judeus e gentios hoje convertidos formam um só corpo que é igreja, ainda que existam promessas de Deus específicas para a nação de Israel, assim cumprir no futuro, isso é inegável, está fora de questão. Mas tantos quantos creem em Cristo nesta era, entram para o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, e gozam de todos os privilégios que os santos de Cristo gozam. Mas esse ponto fala do cumprimento escatológico, para dizer que havia predições no Antigo Testamento. Inclusive, o comentarista traz na lição, ele traz referência lá de Ezequiel, Jeremias, e uma outra referência que não é essa que aparece aí no slide, em Zacarias. Deixe-me pegar aqui para dizer a vocês exatamente as referências que ele traz. Ele traz a referência de Ezequiel 34, 23, Ezequiel 37, 24, Isaías 40, 11, Zacarias 13, 7, mas eu estive conferindo essas referências e nenhuma delas explicitamente fala, nenhuma dessas referências que o comentarista colocou aqui nesse ponto, fala desta reunião dos dois povos em um só. Nenhuma dessas referências, a menos que eu tenha lido mal, né? Se você, professor, professora, tiver consultado e tiver lido atentamente, ter enxergado o que eu ainda não enxerguei, eu respeito e gostaria muito que depois vocês comentassem aí no chat se vocês perceberam, mas eu não vi. Lendo as referências que estão na lição, eu vejo Deus prometendo reunir Israel sob a liderança do pastor que ele haveria de enviar, a saber, Jesus Cristo. Israel, mas não são as nações do mundo, judeus e gentios. Por isso eu trago essas outras referências onde, com mais clareza, nós vemos a promessa de Deus para os gentios também. Vamos ver? Isaías 42, do 1 ao 7. Leia comigo, por favor, esta referência. Isaías capítulo 42, versículo 1 a 7, diz assim: Eis o meu servo a quem sustento. Servo aqui é uma referência a Jesus Cristo. O meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Já começa por aqui. Ele trará justiça às nações. Não é justiça a Israel ou a Judá, é às nações, ao mundo inteiro. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado,
e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Ou seja, ele não vai afrouxar a lei, ele não vai deixar ferir a justiça, a santidade e a integridade. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que Deus diz, ou que diz Deus o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, estendeu, espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. É o pai falando do filho. Segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, aqui, para o povo, a saber, o povo de Israel, e uma luz para os gentios, os estrangeiros, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então, observe que há uma predição aqui de que o Senhor virá para congregar o povo de Israel com as nações, com os gentios, e governá-los conjuntamente. O texto de Zacarias 14:16, entre outras várias referências que poderíamos citar no Antigo Testamento, também fala das nações, agora, especificamente no período milenar, subindo para adorar a Deus em Jerusalém, que é a eterna, indivisível capital de Israel e que será a capital mundial do reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje já se cumpre parcialmente. Atenção, professor, professora. Hoje já se cumpre parcialmente essas profecias. Já se cumpre parcialmente o que Jesus disse em João 10,16, há outras ovelhas que eu preciso reunir, congregar e fazer um só rebanho. Parcialmente isso já se cumpre, visto que o mundo inteiro está sendo evangelizado e pessoas do mundo inteiro estão crendo em Jesus Cristo, somando-se aos judeus crentes, constituindo-se assim a igreja. Entretanto, há um cumprimento futuro, como a gente vai ver no terceiro ponto, mas antes, ainda que tratando sobre os judeus e gentios. Havia uma barreira de inimizade entre os judeus e gentios que Jesus veio remover finalmente. Em Jesus já não há mais eles contra nós. Judeus contra gentios, gentios contra judeus, nós e eles separados. Não. Em Jesus há apenas o nós. Nós, conjuntamente, reunidamente, em comunhão. Nós, um só corpo, um só povo. Não há mais orgulho dos judeus por serem o povo da lei, o povo da circuncisão, o povo dos profetas, não há mais. Nem há ressentimento dos gentios por se sentirem menosprezados pelos judeus, tratados como cães, como eles de fato foram durante muitos séculos tratados pelos judeus. Pois fomos feitos, como diz o Salmo 100, povo seu e ovelha do seu pasto. E o Salmo 100 refere-se ao mundo inteiro, porque começa dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não é celebrai com júbilo ao Senhor os israelitas, os judeus, os hebreus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então já há uma previsão nesse cântico para a salvação irrestrita e universal. E no versículo 3 vai dizer, porque foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, observe que esse Salmo 100, ele já, em seus versos, declama a graça ilimitada de Deus, congregando em um só povo, judeus e gentios em toda a terra. Agora, Paulo é quem disserta muito bem sobre essa união e íntima comunhão que agora desfrutamos, judeus e gentios, pela mesma fé em Jesus. Eu vou fazer questão de ler esse texto de Efésios, porque ele é um dos mais contundentes textos em toda a Bíblia Sagrada, que fala desta íntima comunhão sem animosidade, que agora judeus e gentios crentes, convertidos em Jesus, desfrutam. Porque a fé em Cristo é a condição para sermos um só povo, tá, irmãos? Nós não somos um só povo com judeus descrentes. Não somos.
Nós somos um só povo com judeus crentes, como o próprio Paulo, que era judeu, hebreu de hebreus, como ele mesmo diz, mas crente em Jesus, né? Então nós somos um só com os crentes de todas as partes do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. O texto é um pouco extenso, mas acompanhe. Portanto, lembrem-se, Paulo está escrevendo aos Efésios, cuja maioria deles é constituída de gentios, de estrangeiros. Lembrem-se de que antes vocês eram gentios. Antes, porque depois da fé, essa divisão judeu e gentio, ela cai, todos passam a ser igreja do Senhor, servos do Senhor, cristãos, né? É a forma como nós somos chamados agora. Falamos gentio só por força do hábito, mas gentio é o estrangeiro descrente, que ainda não se converteu a Jesus. Esse é o gentio. Mas quando crê em Cristo, ele é cristão, ele é servo de Deus, ele é a igreja do Senhor Jesus. Então vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, pelos judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era o nosso estado outrora. Mas agora, em Cristo Jesus, não é em Moisés, não é na lei, não é na circuncisão, nem é na guarda do sábado. É em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, que é o que nos une. O sangue de Cristo varre os preconceitos sociais, varre as discriminações raciais, étnicas. O sangue de Cristo remove tudo isso e faz de nós um único povo. Pois ele é a nossa paz, paz com Deus e paz entre judeus e gentios, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, como eu mencionei agora há pouco, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, observe que o centro de tudo aqui é a cruz. Não há reconciliação. Não há, irmão. Se não for a cruz, não há. Não há. Os russos vão brigar a vida inteira com os ucranianos. Vai ser aquela guerra sempre, não há. Se a cruz de Cristo não chega para reatar, para estabelecer a paz, o amor, o respeito, não adianta. Eu publiquei hoje uma mensagem em minhas páginas pessoais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Querem criar um mundo perfeito à parte de Cristo. Não conseguirão. Não conseguirão. Não se faz um mundo perfeito com diplomacia, não se faz um mundo perfeito com blocos econômicos, não se faz um mundo perfeito nem com guerra. Aí é que não se faz mesmo com guerra, com invasão, armando ou desarmando povos, não. A paz perene, perfeita, só se faz mediante isso aqui. É mediante o sangue, é mediante a cruz, é mediante Jesus. Sem ele, todas as nossas tentativas de pacificação da humanidade são vãs. Na melhor das hipóteses, provisórias e temporárias, mas não duradouras e não perenes. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então agora vivemos em unidade, essa unidade que Jesus já previa lá em João 10. Juntar as ovelhas de Israel com as do outro aprisco e fazer um só rebanho. E aí eu chego no cumprimento futuro, último ponto. Por enquanto, no aspecto nacional, o povo de Israel está cortado de Cristo devido à sua incredulidade, é o que Paulo vai dizer em Romanos 11, 19 a 23. Apesar de muitos judeus estarem se convertendo desde o primeiro século. Então, o judeu se converte individualmente, ele é a igreja. Mas, em termos gerais, a nação propriamente não está convertida. Está separada de Cristo devido à sua incredulidade. Eles aguardam ainda o Messias que já veio, e não há outro para se esperar. Mas há um avivamento nacional prometido por Deus, com salvação em massa dos judeus, no período tribulacional. Paulo diz,
todo Israel será salvo. E também não é todo no sentido absoluto, cada pessoa individualmente. É todo no sentido da nação. Haverá um avivamento nacional, um avivamento de repercussão nacional, onde grandes multidões de Israel, durante o período tribulacional, se voltarão arrependidos para o Senhor, naquele calor do sofrimento que será a tribulação. É nesse período que Deus vai selar, como diz Apocalipse 7, 3 a 8, 144 mil de Israel, 12 mil de cada tribo. Não é? É difícil hoje dizer quem é de que tribo. Né? Você vai em Israel, qual é a tribo? É difícil alguém dizer. É de Benjamim, é de Judá, é de Naftali, é de Gaden. Quem é que pode dar prova disso absoluta? Mas Deus sabe quem é quem. Né? E de cada uma tribo de Israel, 12 mil se converterão justamente durante esse período tribulacional. Independente de ser um número exato ou ser apenas um número simbólico, o fato é, isso podemos dizer sem qualquer sombra de dúvida, inclusive tomando o ensino de Paulo, tomando o ensino de Daniel, tomando o ensino de Ezequiel quanto à restauração de Israel, nós sabemos que o período tribulacional será um período em que Deus tratará com Israel e trará um grande avivamento espiritual com conversões em massa ali. Então, juntos, povo de Israel e igreja arrebatada participarão do milênio como um único rebanho do Senhor. Aí vai se cumprir, finalmente, aquilo que hoje tem se cumprido parcialmente. Ali, Israel, enquanto nação, resgatada da fúria do anticristo, que será derrotada pelo Senhor em sua vinda visível e literal para essa terra, Israel, o remanescente fiel, entrará vivo para reinar com Cristo durante 1000 anos, junto com a igreja. Amém, meus irmãos? Muito bem. E aí eu termino em minha conclusão, pois é, já terminamos, dizendo: o sermão do bom pastor partilha conosco o grande amor sacrificial de nosso Senhor Jesus. Nesse trimestre cristológico, estamos aprendendo muito sobre o ser de Cristo. E esta lição, em especial, mostra-nos a grande misericórdia e o abnegado amor que Jesus tem pelo mundo inteiro. Ele é o pastor gentil com suas ovelhas, mas eu faço a ressalva: ele é viril contra os ladrões e lobos vorazes. Por isso que ele repreende na cara os fariseus que estavam lá agredindo com palavras e com ações aquele jovem a quem Jesus Cristo tinha curado de sua cegueira. E não só ele, mas outros tantos. Outros tantos. A gente sabe muito bem, especialmente depois, né, com o registro de Atos dos Apóstolos, que foram eles, os líderes religiosos de Israel, foram eles que moveram as grandes perseguições contra os cristãos. Foram eles. Foram eles, como Paulo, antes da sua conversão, por exemplo, que entrava nas casas, arrastava os irmãos. Então foram eles. Líderes descrentes que muito maltrataram, rudes, violentos. Mas Jesus vem agora e os confronta na cara, porque Jesus não tem medo deles e protege as suas ovelhas. Então, em termos gerais, em linhas gerais, esse é o nosso estudo sobre o sermão do bom pastor, lição 10 de jovem, dentro do Evangelho de João. Antes de lermos aqui as últimas palavras de vocês, se é que ainda há aí algum comentário ou pergunta, né? Eu quero lembrar que nós estamos em promoção até amanhã. Amanhã, sábado, viu? Até daqui a pouquinho. Essa promoção se encerra nesse sábado. Promoção nos meus livros. A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira, de 30 por 25, com frete grátis para todo o Brasil. Poder Pentecostal, de 25 por 20, com frete grátis para todo o Brasil. Biblifixe, formando uma geração da palavra, de 25 por 20, com frete grátis para todo o Brasil. E o nosso livro da EBD, Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical, de 30 por 25, frete grátis para todo o Brasil. Você pode adquirir um ou todos eles e ainda pagar no cartão, boleto, depósito, transferência
Pix, do jeito que você preferir. Então, você que ainda não adquiriu os nossos livros, aproveite essa promoção até este sábado. Não adianta pedir depois, lá domingo ou segunda-feira, para manter o preço, que a gente não vai manter. Volta ao preço normal e quem não é assinante EBD Inteligente paga frete, tá bom? Os nossos assinantes têm frete gratuito sempre, é um bônus a mais para os nossos assinantes. Frete gratuito sempre nos livros de minha autoria. Mas os não assinantes da nossa mentoria EBD Inteligente, eles pagam o frete, a não ser nesta promoção que estamos fazendo até este sábado, frete gratuito e ainda desconto em cada um dos livros. Entre em contato conosco pelo telefone aí, que é o WhatsApp ou o Telegram, está aparecendo aí na taxa rolante da sua tela. Com alegria nós lhe atenderemos e lhe daremos mais explicações de como adquirir os livros de nossa autoria. Tudo certo, então, professor Josemar? Professor Elson Mota? Professor Ademir? Está tudo certinho? Amém? Então, vamos encerrar esse nosso estudo, agradecidos a Deus por esta tão rica aula que o Senhor nos concedeu. Vocês oram daí, eu oro daqui. Pai Santo e querido, te rendemos graças por mais uma aula que nos permitisses ministrar hoje. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus Cristo a quem enviastes, nosso bom pastor, que deu a sua vida para nos resgatar, para nos salvar. Aquele que não só apacenta as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas as ovelhas perdidas em todo o mundo, inclusive nós. Obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença, pela tua proteção e pela tua provisão. Tudo que necessitamos encontramos em ti. Abençoa cada professor, professora, aluno, superintendente, secretário, pastor de igreja, cada irmão e irmã que esteve acompanhando ou acompanhará, Senhor, esse estudo que aqui estamos disponibilizando. Que tu fales ao coração de cada um e que tu os edifiques em nome de Jesus Cristo. Desperte a Igreja Evangélica Brasileira para o estudo da tua palavra e que esse final de semana as nossas igrejas estejam cheias, Senhor, em nossas EBDs, de pessoas sedentas de ouvir e aprender a tua palavra. Abençoa o leste europeu. Estende tuas mãos, Senhor, fazendo cessar aquela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Que haja paz. Tenha misericórdia, Senhor, agora dos que estão, Senhor, buscando abrigo em outras nações do mundo, os que estão fugindo, Senhor, das bombas na Ucrânia. Tenha misericórdia, Pai querido. Tenha misericórdia do mundo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, te oramos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Professor Elson, obrigado pela presença virtual. Professor Francisco também, que está aí dando glória a Deus. Deus nos abençoe. Continuaremos a nos falar em nosso grupo no Telegram. Daqui a pouquinho, o nosso arquivo de slides estará lá disponível para vocês. Um grande abraço a todos. Bom descanso, bom final de semana. Deus abençoe em nome de Jesus.